entende, tu percebeu que o corpo ele é tão complexo, tão perfeito, tão legal, tu acredita em Deus? Essa é a pergunta dele. Acredito. Puta, essa é uma coisa, cara. É o John? O John. É o John. Vamos falar sobre... Não é religião, assim. O criador de tudo. Deus. Toda essa loucura. Rogério, você acredita em Deus? É uma das perguntas que a galera mais me faz. Eu tenho um problema na área da saúde. Tem uns vídeos, Petri, que eu falo assim, ó. Quando eu comecei, eu não falei mais isso porque eu falei, eu não quero mais confusão com essa turma aí. Tava falando sobre o coração, tal, como ele funciona. Aí eu falo, ó, não me pergunta por que porque Deus quis assim. Aí aparecem os caras para comentar assim, é um absurdo, um cara que estuda o corpo humano acreditar em Deus. Absurdo. Os caras é que assim, o cara acha que quando ele entra na área da saúde, porque ele estuda uma coisa que é baseada em ciência, ele tem que ser ateu. Uhum. Só que quando esse cara estiver na merda, ele vai procurar Deus. Isso é fato, é só esperar. É só questão de tempo. Então, a questão de ciência e ateísmo já é antiga mesmo. Eu acredito em Deus como uma força maior. Porque as pessoas querem personificar, né? Sim. Fazer uma persona. Eu acredito que exista... Eu tava vendo um podcast que você fez outro dia. E você perguntou assim, ó. O que mantém nosso corpo vivo? Acho que foi pro pessoal da necrópsia. Por que a gente se mantém vivo? Qual é a força que mantém a gente vivo? Eu achei essa pergunta muito louca. Eu falei, é muito legal isso aí. A força que mantém a gente vivo é da alimentação. O que mantém você vivo é a alimentação. Sim, mas por que a alimentação me mantém vivo? Aí vai ter uma outra explicação, mas... É uma explicação química. Mesmo assim ainda existe um mistério por trás. Não, assim, a gente tem existe uma força. Ninguém sabe, assim. Qual é a origem da vida? Existem teorias. Qual é a verdadeira origem? Ninguém sabe. De acordo com a religião, eles têm a origem que Deus fez. Isso aí não é uma teoria aceita. A teoria aceita é a biogênese. Uhum. É onde a gente teve junções moleculares, e essas junções moleculares formaram substâncias unicelulares. Então, primeiro foram... assim, a Terra era um ambiente muito hostil há bilhões de anos atrás. Então, basicamente, era a ureia e a amônia. Então, tinha cheiro de peido e mijo a Terra. E, por algum motivo, começou a você ter a presença de organismos que eram resistentes àquilo. Então, bactérias começaram a ser resistentes. O que o pessoal procura de vida fora da Terra não é que vou achar um homem verde. Não. Sinais de vida. Como bactérias, por exemplo, que são muito resistentes. E por algum motivo a gente teve junções moleculares que foram formando organismos maiores. Essa é a teoria mais aceita. Então isso durou muito tempo, são bilhões de anos para rolar. E aí também deturparam a teoria do Darwin, né, que falam que é a teoria da evolução e não é. É a teoria da adaptação. Então que os seres são adaptados ao seu meio. E, porra, como a gente não vai ser adaptado ao nosso meio? Porra, seu pulmão respira esse oxigênio aqui. Quanto eu tenho de oxigênio no ar ambiente? 21%. É o que eu preciso para manter minhas funções. Se tiver mais oxigênio, o que acontece? Ele se torna tóxico. Vira toxina, que é o tal do radical livre. O radical livre é um excesso de oxigênio nas células. Então, a gente foi feito para a Terra mesmo. Então, existe alguma força que rege isso. Eu não personifico, mas eu sei que existe alguma coisa assim. E eu acho que a gente não vai ter uma resposta para isso tão cedo. E aí as pessoas na área da saúde ficam forçando a gente a não acreditar em nada. Você tem que ser ateu. Não sou, eu acredito em alguma coisa. Entendeu? Então, não exerço essa religiosidade e tal. Mas acredito que existe uma força mesmo. Mas quando tu vê o corpo humano por dentro, entende tudo como ele funciona, tem alguma relação com a tua crença? Quando tu olha o corpo e tu pensa, cara, isso aqui é inacreditável. Só pode ter algo por trás disso.
faz parte da tua crença em Deus Não ter é. esse entendimento sobre o corpo? Aí eu vou mais na de Darwin, de adaptações. Que nem tem órgãos que a gente demora séculos assim e eles vão evoluindo. Que nem tem órgãos que os caras falam que não serve pra nada, né? Tipo apêndice. Sim. E o siso, o dente siso. Por exemplo, o apêndice. Pra que serve? Pra apendicite? Não, ele é um órgão imunológico. Ele serve pra imunidade. Mas quando dá problema, quando dá ruim, é foda. O apêndice serve pra alguma coisa, então. Serve. Aquela é evidência de que o intestino, provavelmente, em alguma época, ele já foi mais largo naquele ponto. Ou que seria uma região onde fosse somente para o sistema imune. Então, tem algumas teorias. Então, talvez uma involução do intestino. O dente do siso, que você falou. Se a gente pegar a evolução para o ser humano, que veio do Neandertal, falam muito disso. Se você pegar os hominídeos antigos, como que era? Era uma cabeça pequena, porque o cérebro era menor, e uma puta de uma mandíbula. Os caras tinham um quarto molar. Então, era uma baita de uma mandíbula, cabia mais dente. O que aconteceu? A gente foi ficando mais inteligente, ou seja, a alimentação ficou melhor. Então, veio a era do fogo, que você tem alimentos mais fáceis de ser consumidos. Então, o cérebro foi crescendo. Conforme o cérebro foi crescendo, a mandíbula foi diminuindo. Aí eu não tenho mais espaço para o siso. É uma adaptação. Então, a gente tem essas teorias adaptativas, assim. Eu não acredito que tenha sido uma coincidência, ou que Deus quis. Mas é, assim, uma adaptação ao ambiente que a gente está vivendo e a forma do corpo, né? Mas essa inteligência que se adapta é um grande mistério também. E essa é aí que está a chave do negócio. Que eu, quando vejo isso, eu acredito em Deus. Eu também, mas a questão do corpo humano, assim, isso foi feito assim porque... Por que a gente tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça? Mas o que essa inteligência que entendeu que tinha que ter 2 braços e 2 pernas? Talvez a adaptação ao meio. Mas qual é a inteligência que consegue se adaptar ao meio? Entendeu? Que adaptar ao meio é um conceito, assim, tá? Eu entendo, as coisas se adaptam ao meio. Mas onde que está essa inteligência que se adapta ao meio? Como é que ela entendeu que ela tem que se adaptar? Por que tem isso acionado nos animais e nas plantas e que faz ela se adaptar? É a sobrevivência, né? É o processo de sobrevivência. Exatamente, mas qual é a inteligência que entende que tem que sobreviver? Eu vou indo até chegar na parede, entendeu? Aí é o mais forte. Aí é força. Aí é outra pegada. Que foram excluindo assim, outros bichos que eram menos adaptados, foram substituídos por outros mais adaptáveis e mais fortes, né? Sim. Que eram as teorias aceitas mesmo. Os caras deturparam muito o Darwin, cara. Ele foi meio... O Darwin também, ele roubou uma ideia, né? Ele foi um ladrão de ideia também. Até é uma história louca também, mas... Eu acho que como é que é essa história? Era de um outro cara, Era né? de um outro cara, que o Darwin tinha grana, né? Como é que era? Não era das plantas, né? Que o cara conseguiu... Ele manipulou uma planta lá. Não era esse cara, né? Puta, eu não sei direito essa história, mas o Darwin, como ele tinha mais grana, ele, tipo, o cara, vamos conversar aqui, pô. Aí o Darwin, ele já tinha também uma ideia na cabeça, ele também não era bobo. Ele era um cara que estudava, mas ele tinha grana. A questão aí dessas expedições para entender como que as espécies funcionavam, precisava de muita grana. E ele conseguiu essa grana, né?